Olá, bom dia. O endividamento se tornou uma doença e vivemos cada vez mais obcecados pelo consumo para manter um padrão de vida que é ditado pelo marketing do capitalismo. Você tem dificuldades em controlar os seus gastos e sempre acaba o mês no vermelho? Saiba que é possível reverter esse quadro com um simples planejamento do orçamento doméstico. E o Diálogo Plural de hoje vai falar sobre economia doméstica e dar algumas dicas sobre o assunto. E contamos com a presença de Zivanilson Silva, que é professor doutor do Departamento de Economia do FRN, e também a participação de Adalto Sabino, que é coordenador de finanças do Sinteste-RN. Bom dia, professor. Bom dia, Sabino. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Professor, vamos começar o nosso telespectador, que sempre falar de economia e sempre falar e mexer no bolso do cidadão já é uma preocupação. Tem um velho ditado que diz, quer mudar alguma coisa, mexa no bolso do cidadão que as coisas acontecem. Mas, falando-se em economia doméstica, o que é economia doméstica e como surgiu esse conceito? Muito bem, interessante porque a economia doméstica, inclusive, deu origem ao próprio nome de economia, que veio do grego oikos e nomos, que seria o que? A administração da casa. E, para sermos precisos, a economia doméstica seria isso, porque tudo começa no lar, começa na casa de cada indivíduo, com o orçamento, como gerir este orçamento das famílias e, com isso, gastar condignamente, não exagerar. Essa é a tônica da nossa apresentação hoje aqui, quer dizer, da nossa entrevista. Por quê? Porque a economia em si, ela trata das questões maiores, da microeconomia no âmbito da empresa, do consumidor e dos mercados, e a macroeconomia do problema geral, do crescimento da economia, da inflação, do desemprego, etc. Então, a economia doméstica, quando surgiu antes mesmo da economia, ou seja, seria a base da economia. Portanto, é interessante que as pessoas saibam que começa tudo em casa. Adalto, professor, falou, começando tudo em casa, você que é diretor de finanças do Sinteste, é importante essa economia, esse planejamento financeiro até para uma instituição e até familiar? Sim. Eu diria que é quase impossível a família viver com uma qualidade de vida saudável no seu lar sem um planejamento doméstico. Só que o planejamento doméstico ele tem dois pontos opostos um ao outro, mas muito fácil de você entender. Quando você consegue fazer um bom planejamento doméstico nas suas finanças, o pouco se torna muito. Só que quando você não consegue fazer isso, termina que o muito se torna pouco. E quando isso acontece, você começa a procurar caminhos para resolver o problema. E na maioria das vezes você termina procurando o caminho errado. E aí começa a procurar caminhos que não devia ser aquele para resolver o problema financeiro da sua casa, e daí a pouco você está numa bola de neve. E aí, quando isso acontece, você leva um tempo para sair dessa bola de neve. Quando você consegue sair, ainda é uma vitória. Entendeu? Muitas lares vivem destruídos financeiramente por falta de um planejamento financeiro. Professor, o que o Adalto falou é realmente importante. Como se fazer para não entrar nessa bola de neve e como se procurar algum caminho para que se possa ter uma solução viável, né? Porque, como o Adalto disse, se procurar outros caminhos se torna uma bola de neve e tudo, digamos assim, perde até a unidade familiar. Como é que as pessoas têm que buscar esse caminho? A colocação da Adalto foi muito feliz, inclusive a sua também, quando você disse que torna-se uma bola de neve. Bola de neve é por quê? Porque as pessoas, quando estão endividadas, recorrem a novos empréstimos, pensando dessa maneira que vão liquidar e vão ter uma vida saudável do ponto de vista financeiro. Mas esse não é o problema. Como ele colocou muito bem, o planejamento é de suma importância. A pessoa tem que se planejar. E planejar a família, por exemplo, se são 4 membros na família, o casal, os filhos, um parente, um irmão, etc., seria interessante que se somasse a renda familiar, toda a renda de todos os membros, e que cada um partilhasse das despesas, porque normalmente o casal é que banca tudo, né? Vem um primo do interior morar e o casal é que vai sustentar aquela pessoa. Então seria interessante, do ponto de vista econômico, que todos participassem das despesas. E para isso começa-se com a despesa individual, cada um tendo o que vai ser gasto com lazer, o que é que vai ser gasto com necessidades mais prementes, de vestir, calçar, etc. E este exemplo é interessante porque já nos leva a um ramo hoje muito desenvolvido na economia, um ramo que eu diria novo, dos Estados Unidos já tem mais de 10 anos, é a economia comportamental, que é essa que foge do que nós ensinamos em sala de aula. Eu insisto muito com os meus alunos que nós ensinamos uma economia errada,
ou seja, aquela economia do consumidor racional. Mas, na realidade, as nossas ações são feitas de forma irracionais. É essa economia que nós buscamos, a chamada economia comportamental, e que Adalto conhece também, que entraria no que se chama finanças comportamentais, né? Hoje, eu não vou me alongar aqui, porque talvez fuja um pouco do programa, mas eu sou hoje um neuroeconomista. Eu ensino no Instituto do Cérebro uma disciplina no nível de doutorado e na graduação, chamada neuroeconomia, que é justamente esse novo ramo da economia que vem deslumbrar esse lado da não racionalidade da economia. Porque o que nós ensinamos até hoje foram coisas racionais, mas na realidade existe esse lado que para muitos se parece irracional, mas que perpassa por essa nossa questão de como planejar as nossas finanças e a nossa vida, de um modo geral. Adalto. Professor Osivanilson, muitas vezes a gente, quando se vê numa situação financeira para baixo, digamos assim, a gente recorre ao cheque especial. Como evitar de usar esse cheque especial e se existe alguma maneira de que a gente resolva o problema existente sem recorrer ao cheque especial? Bom, existe. Nós teríamos que ter o hábito de, qualquer que seja a renda, diga-se de passagem, de pouparmos 10% mensalmente do que ganhamos. Se nós ganharmos um salário mínimo, tirar 10% disso e guardar numa caixinha. E não há uma caixa em casa que não vai render, numa poupança, numa outra forma de ativo que possa lhe dar um rendimento. Porque colocar debaixo do colchão não é vantajoso, né? Isso nós não recomendamos. Mas uma poupança, criar o hábito de poupança que nós brasileiros não temos, e desta forma, com as dificuldades que a economia pode parecer, por exemplo, para nós brasileiros, o ano que vem não é um ano muito bom para a economia. Então é preciso que as famílias comecem a pensar no futuro. E esse futuro já está aí, né? Então, uma poupança, alguém que tenha feito isso já há 10 anos atrás, já terão condições numa necessidade premente, recorrer a esta poupança. E o cheque especial, como você perguntou, seria a última coisa que nós devemos recorrer. Por quê? Porque os bancos vivem de vender dinheiro. O supermercado vende mercadorias, o teatro vende serviços, mas o banco vende dinheiro e ele está interessado. Você vê que em qualquer momento que o governo anuncia um aumento das taxas de juros, no caso a Selic, os banqueiros ficam tranquilos, porque sabem que as pessoas chegam a incentivar as pessoas a comprarem. Qual de nós não recebemos, e o público de um modo geral, um aviso do banco que tem um dinheiro sobrando na conta, não quer trocar de carro, não quer comprar um apelo, porque eles vivem disso, eles vivem de vender o dinheiro. Então as pessoas têm que ser mais cautelosas quanto ao consumo, sendo pessoas consumidoras responsáveis. E para isso evita o cheque especial, evita de tomar empréstimos. Por quê? Porque as pessoas acham que tomar empréstimo, mas vai ser necessário logo em seguida pagar esse empréstimo. E isso é algo que às vezes você não tem nem planejado, vai gastar algo que não estava nos seus planos. Por quê? Porque tem a facilidade do dinheiro. E tem uma reservazinha lá, você passa a tomar dinheiro emprestado a você mesmo. Exatamente. Endividar-se, nós chamamos isso, você tem razão, de autoendividamento. Então, seria interessante que as pessoas, quando tivessem uma necessidade imediata, recorressem à poupança e aí não vai precisar do uso do dinheiro bancário. É o seu próprio dinheiro que vai lhe, chamamos isso de autofinanciamento. Professor, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Agora eu deixo uma pergunta para o senhor responder no próximo bloco, que a gente vem falando sobre essa questão. O senhor falou muito da questão de individualmente, cada um ter a sua, digamos assim, sua responsabilidade financeira dentro da família e enxergar as necessidades familiares. E aí eu deixo essa pergunta. Isso não seria uma disciplina que poderia ser ensinado desde as crianças menores a ensinar a poupar? Porque às vezes os pais mesmos começam a dar demais às crianças e elas perdem a noção de que os pais têm limite financeiro, só podem ganhar aquilo, só podem dar aquele presente, não pode dar um presente maior. E na faculdade, nas universidades, os outros cursos, não só de economia, não teria que dar, digamos assim, pensando na saúde financeira do futuro profissional, dar essa disciplina de como ser racional financeiramente? O professor Osivanilson, professor doutor da UFRN, Departamento de Economia, responde no próximo bloco. Nós voltamos já já. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre orçamento doméstico com Osivanilson Silva, que é professor doutor do Departamento de Economia do UFRN, e Adalto Sabino, que é coordenador de finanças do Sinteste-RN. Professor, no bloco anterior deixei a pergunta sobre a educação financeira começar
de criança com os pais, para mostrar às crianças que elas têm que entender que há um limite financeiro naquela família. E nas faculdades, e no próprio ensino médio, nas faculdades, em outros cursos, não teria condição de se começar a ensinar a como economizar para que sejam profissionais responsáveis? Sem dúvida, a sua pergunta é muito interessante porque toca nesse ponto que nós não temos. É muito válida isso, essa necessidade de já começarmos desde cedo. Eu dou o exemplo da França. Na França, as famílias, existe uma pesquisa que retrata que os pais levam os filhos às lojas, inclusive com uma mesada. Eles levam as mesadas que recebem mensalmente dos seus pais, poderá ser feito quinzenalmente, e na hora de adquirir um produto de interesse do jovem, isso uma pesquisa foi feita com jovens na idade de 14 a 17 anos, os pais, na hora de pagar, dizem, eu vou participar com 25% e você entra com 75%. Quer dizer, isso é muito interessante na França, porque já está estimulando o jovem a ser responsável no futuro, inclusive quando ele for chefe de família. Então é interessante que no Brasil nós fizéssemos isso também, criássemos esse hábito desde cedo, desde a criança, para torná-la responsável no consumo. Porque a criança, nós sabemos isso muito bem, eu já sou avô e passo isso muitas vezes, o céu é um limite para os nossos netos, e nós somos pais manteiga, né? Tudo que eles querem nós fazemos, então temos que, desde já, criar um hábito também de um certo rigor, no sentido de disciplina, que é a palavra correta, para ensiná-los para o futuro, porque senão essa criança será um adulto problemático no futuro. E na disciplina na universidade, nos outros cursos, não só em economia se ensinar a economizar, e sim em outros cursos também. Porque isso, como a própria disciplina diria, finanças, nós já falamos aqui, as finanças comportamentais, ela deveria vir, inclusive, no segundo grau, ser uma exigência nos exames vestibular, que não existe mais, mas no Enem e outros exames, porque desta forma é algo prático, é o que nós vivenciamos no dia a dia. Então seria, no meu entender, eu faço essa leitura. Desde criança e quando chegasse no segundo grau, uma matéria prática de economia doméstica e dentro da economia doméstica a parte de finanças domésticas. E aí nós teríamos consumidores mais responsáveis. Porque o grande problema no Brasil hoje, a inadimplência é grande justamente por isso, porque por um lado o governo incentiva, compra automóvel, compra a casa, mas não ensina a pagar. Essa aí é a grande, quer dizer, é uma via de mão única. Seria interessante que houvesse a via dupla. Olha, estou mandando consumir, mas também consuma responsável, para que não haja esta crise que nós estamos atravessando. Por exemplo, a perspectiva do Brasil para este ano é de crescer menos de 1%. Você sabe o que é que significa isso, Alexandre? E o telespectador, de um modo geral. Se nós crescermos 1% ao ano, nós levaremos 70 anos para dobrar o atual padrão de vida dos nossos pais. Quer dizer, se nós crescermos a 2%, como crescemos o ano passado, levaríamos 35 anos. Crescendo 4% a economia, o PIB, eu me refiro ao PIB per capita, nós estaríamos reduzindo isso para 17 anos e meio, o padrão dos nossos pais. Então você imagina se a economia não crescer. E por que a economia não cresce? Justamente por essa dificuldade da produtividade do trabalhador que não tem, e por ele não ter uma produtividade melhor, também ele não tem melhores salários, e aí recorre a isso. Como ele não melhora sua situação financeira doméstica, ele tem que recorrer indevidamente a empréstimos, né? Comprar no crédito, que é um tema que nós podemos discutir aqui também. Ele compra crédito porque ele acha que o céu é o limite, mas ele terá que pagar futuramente. Adalto, qual a importância que você vê, até como dirigente sindical, que cuida de um sindicato que tem representatividade em todo o Estado, no orçamento do próprio sindicato, como na família, que o professor bem disse, que você bem ratificou, nessa questão da participação de todos os membros da família, no sindicato também tem esse trabalho em exemplificar, em cada funcionário ter sua participação na economia total do sindicato? Sim, eu vou começar pelo sindicato. O sindicato é uma direção de 18 membros, digamos assim, e dificilmente iam pensar iguais. Seja na questão política, seja na questão administrativa, como também na questão financeira. É um problema que eu enfrento, né, com a minha companheira Cristina, do setor financeiro, porque às vezes fica difícil você convencer aquelas pessoas que gastar controladamente é bom. E quando você foge do controle, as coisas, a tendência é cair. No lar não é diferente, porque não é interessante que uma casa que tenha 6 membros da família, 3 se preocupe com o planejamento financeiro e 3 não.
termina que o esforço dos três que organizam o planejamento financeiro vai terminar em nada, porque os 50% da família não contribuiu para que aquele planejamento permanecesse equilibrado. Então é muito importante cada membro da família se preocupar com o planejamento financeiro do lar. Professor, e essa questão que o senhor vem falando, falou na pergunta anterior sobre o crédito, né? Às vezes o cidadão recebe uma cartinha do cartão de crédito, o limite é de tanto, você paga tanto, e às vezes na própria fatura já vem a possibilidade de parcelamento daquilo ali. O que isso significa para aquele que está assistindo aqui, que recebe essa cartinha e vê que tem 1.000, mas pode parcelar em suaves prestações? Não, acho que talvez ele nem enxergue os juros que estão ali embutidos. Exatamente, a colocação é essa. Porque, mais uma vez, o que concede o crédito vive do dinheiro que rende pelo crédito para ele. Então, ele quer que parcele, que perca de vista as prestações. Eu vi agora, você pode comprar um carro em 10 anos, são 120 prestações. Isso é um absurdo. Porque quando terminar, eu brinco muito, ele vai estar só com o volante na mão, não tem pneu, nem tem carro mais. Então, seria interessante que ele comprasse dentro das possibilidades. E essa questão do crédito é muito importante. Por quê? Porque as pessoas, quando chega a fatura, a cobrança, inclusive, para as pessoas, elas tendem a pagar o mínimo. E aí o resultado é, o débito fica sempre lá escondido. Ele está achando que está fazendo um bom negócio e não faz. Então seria interessante que ele liquidasse com a maior parcela de quando deve ser descontado. Por quê? Porque dessa forma ele vai fugir dos juros. Ele fugiria dessa cobrança de juros, imediatamente pagaria 2, 3 meses mais, ele liquida, fica com saldo e sai aquela carga que ele vai carregar por todo o tempo enquanto estiver endividado. Então, nós sabemos casos, eu que tenho dado consultoria nessa área, recebo casos na universidade, de pessoas que entram em problema de depressão, chegam até contrair doenças psicossomáticas justamente por conta do endividamento. Comprou muito porque está aposentado, que era o que a Adalto estava falando, e às vezes até cria uma dificuldade, porque não aceita o conselho. No meu caso, eu sou muito rigoroso, eu tento mostrar para a pessoa que ela deve abrir mão disso, né? As pessoas então passam me ouvindo a partir daquele momento. Eu digo, olha, você está doente porque uma coisa levou a outra. Pela sua preocupação, você não dorme, isso vai trazer um problema psicossomático, vai dar um outro problema hormonal, que é essa que é a grande questão, e aí vai se refletir numa doença que vai ter que gastar com remédio, etc. Então, seria bom cortar o mal pela raiz, ser um consumidor, ter o crédito devido, mas não exagerar, porque terá consequências ruins para o comportamento desse consumidor, desse credor. Adalto. Professor, existe dicas vamos falar do chefe de família, porque na maioria das vezes termina que a família é sustentada pela renda do chefe de família. Existem dicas dentro de um lar para que essas finanças sejam controladas de uma forma rigorosa e saudável, bem fraterna entre os membros? Digamos, o chefe de família, ele pode determinar, seria uma dica para o lar viver em equilíbrio financeiro, o chefe poderia determinar como ele quer as finanças planejadas, ou uma boa conversa entre família seria também uma boa ideia? As duas, eu diria, Adalto. Por quê? Porque, de certa forma, o chefe de família é um educador. Ele educa o lar, ele é responsável por outras atividades, para o menino ir para a escola, acordar dentro daquele horário. Então, as finanças, uma vez que nós não temos, já discutimos hoje aqui, não temos ainda essa educação financeira, é preciso que o chefe da família e a chefe também, né, porque são os dois, é o casal, eles partilhem disso. Então, por isso que eu me referi que as duas seriam interessantes, que ele tome as rédeas desse comando financeiro do lar e, ao mesmo tempo, com a conversa com todos e mostrando qual a importância que cada um tem para o bem-estar de todos. Porque a finança, ela, no caso aí, ela dói no bolso, né? Nós sentimos isso quando vamos ter que pagar, todos nós sentimos. Então, se ela não for bem administrada, o nosso salário, por isso que o sindicato tem esse papel. Qual o papel do sindicato? Sempre brigar por melhores salários para o contribuinte, né? O membro o sindicalizado está sempre querendo um melhor salário. Isso é uma questão econômica, mas existe a questão política. Mas essa questão econômica, se nós tivéssemos uma economia que não fosse inflacionária, na qual os nossos salários se transformassem em ganhos reais, que é essa questão, então a nossa luta seria no outro campo, né? E uma delas é como gastar melhor. E esse gastar melhor passa, obviamente,
por uma liderança. É preciso que o líder eduque e diga, olha, é preciso fazer isso. Ser austero é necessário, é uma austeridade, porque ninguém gosta de freios, de restrições. Então é interessante que o membro, o chefe da família, seja rigoroso. Use da autoridade, não do Use autoritarismo. exatamente. E dando a cada um autonomia para, olha, eu preciso gastar com isso, eu tenho uma mensalidade escolar, pago um cursinho, pago um curso de informática, pago um curso de línguas, que é muito importante. Então, todos partilharem, no final haverá um resultado que será maior do que a soma das partes. Bom, nós vamos agora no nosso próximo intervalo e eu já deixo uma pergunta para o professor. Como é que é o curso de economia doméstica? Se há profissionais de economia doméstica e como é que surgiu essa situação? Para o senhor falar um pouquinho mais sobre essa questão. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre orçamento doméstico. Contamos com a presença do professor doutor do Departamento de Economia da UFRN, Zivanilson Silva, e com o coordenador de Finanças do Sinteste-RN, Adalto Sabino. Professor, há cursos de economia doméstica? Aqui na universidade eu acho que não tem, mas no Brasil tem esse profissional que ensina. Como é que está desenvolvendo isso? Há possibilidade de aqui ter um dia? Ah, sim. Inclusive a nossa universidade, não no âmbito de um curso a nível superior, mas nós temos já alguma longa tradição com a escola doméstica, nossa querida escola doméstica, que faz parte da universidade, né? É agregada à universidade. E ela mantém um curso que é muito interessante. As moças, quando saem de lá, saem preparadas para não só criar seus filhos, mas ter uma gestão, uma administração do lar. Cozinhar, não somente cozinhar, mas que é uma prática dentro da economia doméstica. Mas no Brasil não há vamos dizer assim, uma prática disseminada dessa questão. Mas há uma escola Viçosa, em Minas Gerais, Escola Superior Faculdade de Viçosa, que tem cursos de graduação e pós-graduação dentro da economia doméstica. Então isso poderia servir de exemplo para o restante do país, porque é muito interessante que a economia doméstica, como um ramo da economia, nós diríamos até o curso de economia da universidade, poderia criar dentro do âmbito da economia aplicada, talvez no futuro um novo departamento que criasse essa área de economia aplicada, e a economia doméstica seria um braço ou um ramo dentro da economia aplicada. Isso seria salutar, porque o Brasil, fazendo face a essa dificuldade, nós somos um país capitalista, mas precisamos que as instituições sejam desenvolvidas no sentido de melhorar a situação de baixo para cima, não vir, de certa forma, imposta de cima para baixo. Então é preciso que começasse nas bases, nas famílias, nos lares, nas escolas, nas instituições, nos sindicatos, que desempenham, como a Adalto sabe muito bem, desempenham um papel muito importante nessa educação financeira. Porque nós estamos discutindo um ponto aqui que é esquecido. Nós ensinamos do ponto de vista teórico a economia, mas o que resta saber é se podemos pôr em prática isso. Essa é que é a grande questão. Eu já disse no início da nossa charla que era importante que o curso de economia se voltasse também para esse lado comportamental. Por quê? Porque, afinal, nós somos consumidores, né? Voltar para que não houvesse aquilo que se chama tanto consumo. As pessoas dizem, existe o consumo compulsivo. Sim, existe. Existe o impulsivo, o compulsivo, que são formas não planejadas de consumo. Quer dizer, vem de encontro à ideia do que nós falamos aqui, de planejar as finanças, de planejar o lar, quantos filhos ter. Isso é muito importante. Porque o casal precisa planejar, não é como aquele que não é esclarecido, hoje recebe apoio do governo, com Bolsa Família, que eu sou contra isso, essa prática não, se bem que o país tem essas distorções de renda, mas eu sou da tônica de que deve se ensinar a pescar e não dar peixe. Essa que é a grande... Porque assim nós teríamos melhorar a estima dessas famílias, ou seja, é muito interessante que a pessoa tenha uma atividade produtiva. Que possa trabalhar e receber pelo aquilo que trabalha. A coisa melhor do mundo é você, no final do mês, receber o seu dinheirinho, jus ao seu suor do rosto. Está lá na Bíblia, isso é muito claro. Você fazer jus a uma coisa que você trabalhou. Como você vai valorizar aquele dinheiro? Mas quando o dinheiro vem de uma forma que você não sabe de onde, foi uma doação do governo, então isso tem uma outra perspectiva. Se a gente vê que quem usa isso tem, ou continua, tem uma conotação que eu não gostaria de discutir aqui, mas que eu sou contra. Adalto, para o servidor público, quando a gente vai ver nos meios de televisão de massa, tem muita questão. Empréstimo consignado para servidor público, com juros reduzidos, prestações bem suaves. Isso é uma forma de endividamento do servidor público. O sindicato tem uma cartilha, tem alguma iniciativa para mostrar ao servidor que aquilo ali pode ser uma armadilha? Realmente o sindicato ele já fez essa campanha, essa cartilha, que ela surgiu
quando a gente percebeu que muito sindicalizado vinha no sindicato pedir dinheiro emprestado. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que eu fico muito triste quando eu vejo um sindicalizado ir ao sindicato, ir ao banco atrás de empréstimo, porque empréstimo é sinônimo de sufoco. Isso me deixa muito triste, porque eu entendo que você tem que gastar o que você já ganhou, não o que você ainda não ganhou. E essa cartilha ela surgiu porque nós fizemos uma pesquisa ali no centro de convivência, que está o setor bancário, e nós percebemos que as pessoas estavam muito sufocadas financeiramente. E aí nós sentamos, traçando essa cartilha, distribuímos as cartilhas, principalmente daquelas pessoas que a gente percebia que estavam com um problema financeiro agravado, e ela surtiu um bom efeito. Ela foi muito importante porque orientou muitas pessoas que, da forma que eles vinham administrando suas finanças, estava errado. E muitos deles se exemplaram daquela cartilha e se controlaram. Então essa cartilha foi muito boa, o sindicato já fez esse trabalho e está pronto para fazer na hora que a gente achar que há necessidade. Professor, é importante essa iniciativa do Sinteste, porque às vezes talvez tem aquele que faz o empréstimo, que não sabe como fazer para economizar. É importante que esse que está endividado procure ajuda. É aquele negócio, é aquele que bebe, que pensa que não é alcoólico, mas que sabe, mas tem que procurar ajuda. É importante também, a gente já fala em questão de doença. É uma doença e tem que procurar ajuda? Nós chamamos isso o devedor anônimo, né? Quer dizer, existe o alcoólico anônimo, então teria também o devedor, ele necessitar de uma ajuda, ele precisa sim. Eu já citei ainda há pouco as pessoas que recorrem aos meus préstimos no sentido de orientar financeiramente. E isso é peremptório, porque eu dou o exemplo que a Adalto Sabino estava falando, muito preciso, a questão do consignado, porque o consignado é uma forma. O banco normalmente recorre àquele de idade, terceira idade, ou seja, aquela pessoa que já tem uma estabilidade financeira, um dinheiro certinho. E o banco, quer um dinheiro certinho. Ele, ao contratar o empréstimo consignado, ele não tem praticamente risco, mas ele quase não tem risco, porque justamente ele é descontado na fonte, no salário do... Por isso que os juros são menores. Por isso, porque de qualquer maneira ele tem a garantia que vai receber, ele pode contar com aquele dinheiro, que não acontece quando o mutuante ou mutuários estão reciprocamente com problema. E aí é onde há essa tônica da necessidade, como a Adalto falou, de uma cartilha, né? Que foi muito... E eu diria, Adalto, não seria necessário só aquele que está necessitado de ter a cartilha. Ela tem que ser disseminada para que que dá mau exemplo receba e não fique, olha, eu recebi a carteira porque o outro não tem a carteira porque ele paga bem. Então é interessante que todos recebam para mostrar que essa é uma prática corriqueira do sindicato, ou seja, a questão da educação que falta no nosso povo. O povo não tem uma educação financeira. E por ressentirmos essa necessidade, por não termos a prática desde a infância, é necessário que mesmo como adulto aprendamos. Aprender é sempre interessante. Eu aqui com vocês, eu estou aprendendo. É uma coisa interessante. Ensinando. Um pouco. Mas é preciso que as pessoas, do ponto de vista financista, aprendam a gastar. E quando isso for posto em prática, nós teremos indubitavelmente uma economia mais saudável, as pessoas ficarão com os rostos mais rosados, porque sadias, porque isso se reflete. O indivíduo endividado, ele fica de mau humor, ele não ri, mesmo que o palhacinho faça uma graça para ele lá, ele vai estar triste porque ele está preocupado com o compromisso vindouro. Então seria interessante, desde já, é uma saúde que vai ser disseminada para toda a atividade econômica, né? O bom consumidor, o bom produtor, porque todos vão sair ganhando. Professor Zivanilson Silva, que é professor doutor do Departamento de Economia, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Eu diria assim, eu agradeço muito mais essa oportunidade que eu tive aqui. É um prazer falar para vocês aqui do sindicato, você, Alexandre, Adalto Sabino também, que foi muito preciso nas suas colocações, e estou ao dispor quando vocês precisarem para esclarecer para a população a necessidade de consumir bem. Adalto Sabino, que é coordenador do Finanças Sinteste, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Só quero agradecer esse momento que para o assunto em pauta é ímpar. Muito importante. Está, como se diz assim, está bem em voga, digamos assim. Sem dúvida. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.